menos um enfrentamento, nas palavras dele, para que eles não consigam tomar a capital nesse momento, nesse segundo dia, mas onde eles vão ganhando também cada vez mais terreno. Depois de uma invasão à Rússia, à Ucrânia, isso em diversos países estão discutindo agora como responder a esses atos de Moscou. Além das sanções, os ataques cibernéticos estão sendo estudados pelos Estados Unidos. E para falar e debater esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em segurança pública, Leonardo Santana. Leonardo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A minha primeira pergunta, eu falava agora do presidente americano. No discurso de ontem, ele fala sobre isso. Ele disse que essa possibilidade foi colocada ali sobre a mesa com a equipe de inteligência e que a Rússia, caso tente agir dessa maneira, vai sofrer sanções que ainda são mais pesadas. Mas quando a gente fala de Vladimir Putin, a gente sabe que todas as cartas para ele ainda estão também sobre a mesa, né? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores nesse momento. Olha, quando nós falamos de território colapsado, território de guerra, nós temos que tratar de um espaço muito propício para essas invasões cibernéticas, e não apenas por nós estarmos tratando de um cenário político, mas também por nós estarmos tratando de um cenário econômico, de um cenário que permite que haja uma grande dificuldade de um volume muito significativo de pessoas que carecem de informações. Então, nós temos um ataque cibernético acontecendo de maneira multidisciplinar, não apenas levando em consideração os aspectos da guerra, como muitas pessoas podem considerar. Leonardo, quando a gente fala sobre esses ataques, esses cyberataques, a Rússia vem com essa sombra automaticamente quando a gente cita o nome, porque isso já foi presenciado anteriormente e isso para as nações realmente pode ter um efeito devastador. Sim, e esse efeito devastador, se a gente puder subdividi-lo nos diversos cenários em que ele pode ocorrer, nós, em um primeiro momento, trataríamos do que a gente caracteriza como guerra psicológica. Então, nesse instante, enquanto muitas pessoas têm uma grande dificuldade de obter informações ou de muitas informações que são informações truncadas em relação à segurança, em relação a diversos outros aspectos, nós temos que considerar que o medo, ele se torna também uma ferramenta muito importante nesse processo de você conseguir subjugar toda uma população que já passa pelos problemas que a população da Ucrânia acontece, né? que ela enfrenta nesse momento. Logo depois, nós temos o aspecto econômico. Quando nós estamos falando de um país colapsado, e eu já participei de eventos na África, já participei de eventos na Ásia, esse país colapsado, ele também tem uma grande dificuldade de uma conectividade que seja distribuída para todo mundo. Então, quem controla tudo isso, controla essas informações, consegue buscar ali os meios econômicos, consegue controlar quem buscaria, por exemplo, qualquer tipo de suporte que quisesse para conseguir retirar, por exemplo, um pouco de dinheiro no bolso, no banco, que teria todas essas pessoas que estão se evadindo daquele espaço e que carecem de todo esse cenário digital para conseguir um último recurso para esse deslocamento. Então, isso precisa ser levado em consideração. E, por fim, quando você deseja fazer o controle de toda uma população que já está subjugada por uma situação de uso da força, por uma situação de implementação de medo, por uma situação econômica, você sim vai colocar informações que tornem aquela população, inclusive, simpática a algum tipo de movimento que esteja sendo realizado nesse momento. Isso é muito comum em áreas, em países colapsados, em países que atravessam esse cenário de guerra, esse cenário de conflito. Leonardo, quando você fala para tornar essa população mais simpática ao ato que vai sendo feito, é como se ele criasse uma realidade paralela e usasse esses ataques para que isso se espalhasse com facilidade e a mensagem fosse propagada. Sim, o ataque cibernético, ele precisa ser esclarecido para quem nos ouve agora como não apenas aquela agressão, não apenas aquela retirada de informações, como a gente está acostumado a escutar, entraram no meu computador, entraram aqui no meu website, subtraíram, retiraram alguma coisa da minha conta bancária. Não, o ataque cibernético, quando nós tratamos desse tipo de caso, ele também serve para que você consiga inserir informações que sejam do seu interesse. E nós sabemos que a Ucrânia, historicamente, ela tem uma conexão, ela tem uma relação, ela tem uma linguagem próxima da Rússia. E isso, em algum instante, precisa ser recuperado. Então, para citar um exemplo para quem nos ouve nesse momento, eu posso inserir uma informação
política, sobre algum político, sobre alguma ação que aquele governo poderia estar exercendo ou deixou de exercer em favor da proteção daquela população, para que isso se tornasse um ambiente simpático à Rússia, que nesse momento realiza esse tipo de ataque. Então, é bom que nós mostremos que quando se fala de um ataque cibernético, nós não estamos falando apenas de uma agressão, como eu disse, mas nós estamos também tentando trazer uma parte da população para que ela seja simpática a alguma ação que eu esteja realizando naquele momento. Leonardo, quando a gente olha para esse cenário, a gente sabe que alguns países são mais fragilizados e poderiam estar mais suscetíveis a esse ataque. Vamos usar a Ucrânia como exemplo nesse momento, que está ali fronteira com fronteira, o movimento de ataque continua acontecendo com mais facilidade. Só que a gente também tem as outras nações ali, as nações vizinhas, e os Estados Unidos, lá na outra ponta, que inclusive já acusou a Rússia desse tipo de ataque. Então a gente percebe que é um movimento e também uma plataforma, um sistema muito refinado e que tem um alcance que não importa se você é uma superpotência, você pode ser vítima disso. Sim, você pode ser vítima. Nós também precisamos esclarecer que esse ataque, além de uma informação ativa, como nós falamos, aquela informação que eu implanto em todo mundo que de repente tem um aparelho de celular e que pode receber uma mensagenzinha de celular. Todo mundo que tem um tablet na mão, um computador e que ainda pode receber alguma mensagem nesse computador. Eu posso realizar bloqueios, eu posso evitar que algumas redes que me permitiriam acessar a informação real, a informação credível, aquela informação onde estão acontecendo os ataques, qual é o nível de gravidade, quantas pessoas estão sendo impactadas agora pelo cenário de guerra que nós estamos enfrentando. Então, se eu tenho todos esses países limítrofes e esses países, em algum instante, poderiam, de repente, tentar evitar que o ataque acontecesse ou tentar criar uma linha onde outras pessoas pudessem acessar essa informação, isso pode ser perfeitamente bloqueado caso você tenha grupos, pessoas que tenham a expertise para fazê-lo, que tenham aquela habilidade técnica para realizá-lo. E isso em um momento de conflito, em um momento de guerra. Como eu falei em alguns instantes, tem um poder muito grande. Para que a gente possa relembrar, quando nós tínhamos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, como é que isso era feito? Aviões que passavam e jogavam panfletos com informações. Hoje não. Hoje nós temos o tablet, hoje nós temos o computador, hoje nós temos o SMS, nós temos um outro formato de chegada da informação que eu desejo para essas pessoas, sem contar os outros ambientes, como ambiente econômico, ambiente político, onde eu realizo, sim, bloqueios para que eu consiga continuar subjugando aquela população, aquele país que eu desejo controlar, que eu desejo impactar. Professor, quando a gente começou a entender essas sanções, o peso dela econômico é muito grande. E a gente sempre questionou aqui até onde a Rússia conseguiria suportar esse baque, essas pancadas. E todos os especialistas disseram que realmente Vladimir se preparou, porque senão não teria se colocado nessa posição. E aí a gente começa a entender esses movimentos, se esse preparo tem alguma possibilidade de ter uma carta na manga como um ataque desse tipo, principalmente citando a parte econômica que o senhor fala, onde é possível, de maneira quase que sorrateira, tentar reverter e gerar uma movimentação mesmo com o bloqueio mundial. Sim, a Rússia, como outros especialistas devem ter comentado, ela tem um interesse econômico muito importante na Europa. A gente tem uma transmissão de gás, por exemplo, o uso do gás de uma maneira geral, de forma a impactar em quase 40% dessa distribuição quando nós falamos de Rússia e Ucrânia e essa relação que existe. E hoje sabe-se que tudo isso pode ser controlado em um formato digital. E aí eu não falo apenas no controle de distribuição, eu falo também no controle da informação dessa distribuição. Enquanto algumas pessoas podem estar imaginando que a distribuição foi interrompida, eu posso colocar ali uma informação de que essa transmissão ela continua acontecendo, de que esse gás, de que esse ativo importante para todas as populações, ele continua acontecendo. Então, é fundamental que nós percebamos o quanto a informação ela pode ser manipulada por
intermédio desses ataques cibernéticos, em um cenário em que nós percebemos que toda a comunidade europeia, ela se posiciona contra a Rússia e, é claro, usa todos os canais, todos os mecanismos, né, de compartilhamento desse dado, compartilhamento desse conhecimento. Quando eu tenho controle cibernético, quando eu tenho como fazer um bom ataque, quando eu tenho pessoas com uma expertise para manipular tudo isso, isso se torna um ativo muito importante em um período de guerra, em um período de conflito, em um período em que informação ela é poder. Leonardo, e quando é possível, o que precisa ser feito para vencer essa expertise quando a gente fala por parte do país que está sendo atacado, as outras nações? É um investimento em alta tecnologia. Um investimento que deveria ter acompanhado a mesma preparação que a Rússia realizou. O que nós sabemos que, muito possivelmente, talvez não tenha acontecido isoladamente por parte da Ucrânia. E aí, também é importante que quem nos ouve, quem nos vê agora, saiba que os países que envolvem, que deram suporte para a Ucrânia, nessa aproximação da Ucrânia para o Ocidente, eles também têm que ter se preparado para esse possível ataque cibernético, para essa possível agressão cibernética. Então, quando nós falamos hoje Rússia e Ucrânia, não. Esse não é o único público envolvido nesse processo. Todos os outros países limítrofes, todas as outras redes que pudessem ter sido de certa forma protegidas, e inclusive todos os outros meios de comunicação que pudessem ser colocados como meios de comunicação alternativos nesse processo, eles já deveriam ter sido alavancados. Possivelmente já foram alavancados. E é claro, mais uma vez, né, trazendo que não é apenas Rússia e Ucrânia. Eu tenho que ter toda essa outra rede de países, toda essa outra rede da OTAN, e também é importante que a gente diga que existe uma equipe, existe toda uma preparação para a cibernética militar que deve estar envolvida nesse contexto para, no mínimo, tentar minimizar todo o impacto que essa agressão cibernética pode provocar. Professora Leonardo, a gente acompanhou ali esse movimento, como os Estados Unidos e os outros países estão preocupados em relação a essa possibilidade de um cyberataque. Quando o senhor fala desse crescimento que deveria ser paralelo, acompanhar o mesmo poderio militar em relação a investimento, a gente percebe então que a Rússia foi praticamente a única que pensou nessa possibilidade, porque se os outros estão tão amedrontados com isso, é porque não tem um sistema que é tão eficiente que possa gerar uma espécie de bloqueio, dar uma espécie de conforto para o Vladimir Putin saber que tantos outros estão receosos numa ferramenta que ele mostra ter. Olha, nós sabemos que a Rússia, ela sempre investiu muito, e se não sabíamos agora, a gente consegue trazer à baila essa informação, sempre investiu muito em ataque cibernético, ou melhor, né, em proteção cibernética em indústrias, empresas, às vezes numa proporção até maior do que os Estados Unidos promoveu esse tipo de investimento. Hoje, muita gente tem aí nos seus computadores uma das grandes empresas de proteção contra vírus, enfim, não cabe aqui citar o nome, é claro, mas muitos vão se lembrar de um nome parecido com o nome russo, né, que está ali agora no seu computador como uma proteção dos seus dados, das suas informações, da sua máquina. Então, nós sabemos sim que essa preparação ela não aconteceu exclusivamente por conta desse período de conflito. Ela já vinha acontecendo há bastante tempo. Sobre o conforto, sobre a suavidade com que Vladimir Putin está tratando isso hoje, nós temos que considerar que os países que podem estar apoiando a Ucrânia talvez não tenham conseguido trazer um investimento, trazer tempo, trazer a expertise para aquele país no período em que estava havendo toda a preparação para essa invasão. E nesse sentido é que a gente coloca Vladimir Putin numa vantagem estratégica nesse campo militar do cyberataque, nesse campo militar das agressões cibernéticas. Sim, ele pode estar numa posição extremamente confortável, porque o nível, o volume de investimento e o volume de preparação da Rússia para isso, ele não se compara ao que a Ucrânia poderia fazer frente.
Exatamente, Leonardo. Ele continua mostrando ali que ele dá as cartas e aí os outros que venham com a resposta. E se ele gostar da resposta ou não, ele vai decidir o próximo movimento. Leonardo, você foi trazendo essa parte econômica e como isso pode afetar de acordo com as sanções que já foram aplicadas. Quando a gente fala desse tipo de ataque acontecendo dentro de uma invasão, como no território ucraniano, isso também pode ser utilizado para mandar sinais completamente errôneos para esses equipamentos bélicos e gerar uma confusão interna dentro também desse comando. Sim, é fundamental que a gente demonstre que hoje a tecnologia ela está por trás de muitos desses equipamentos bélicos, né? Nós nos colocamos em uma outra ponta no início dessa nossa conversa, mas nesse momento nós devemos considerar que se eu vou lançar algum míssil, se eu vou lançar alguma contramedida para proteger aquele país, aquele território, se eu vou direcionar determinado grupo militar para fazer uma proteção em uma parte específica do país, se eu vou comandar uma tropa de blindados para que eles façam uma intensificação em algum espaço, tudo isso depende de comunicação. Tudo isso depende de transmissão de dados. Então, enquanto em um primeiro instante nós nos concentramos na informação, no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto político, quando nós ingressamos no aspecto militar, desde aquelas pessoas que estão com rádio de transmissão para que recebam um comando e que possam trazer a sua tropa de um ponto A para um ponto B, até aquele avião que depende também de uma comunicação e que vai recebê-la de forma mais correta, de forma completa ou não, tudo isso também tem um impacto muito grande desses ataques cibernéticos, desse controle de informação. São campos, são teias, são camadas distintas, são atividades distintas, mas todas elas, assim, o nosso telespectador ele pode compreender, elas dependem da chegada de informação ou da saída de uma informação que não seja bloqueada. E o cyberataque, ele funciona muito bem para isso. Leonardo, existe hoje, pelo menos que seja de conhecimento, além das equipes de inteligência, algo que seja uma espécie de cortina de ferro para evitar que esse tipo de tecnologia, quando usada para o lado negativo, ela continue ganhando terreno? Hoje, realmente, cada equipe de inteligência de cada país lida de uma maneira com essa situação? Olha, isso depende muito do investimento que se faz para todas essas camadas terem cada uma a sua blindagem. Então, os países, como eu disse anteriormente, eles têm que ter se preparado em todos esses campos, em todos esses espaços, para que pudessem realizar essa proteção. A blindagem, ela existe, mas como eu disse, ela carece de um investimento e que não é um investimento só de dinheiro. É muito bom que a gente consiga esclarecer esse ponto. Ele é um investimento também de longo prazo para que ele possa capacitar profissionais, possa capacitar técnicos, possa capacitar acadêmicos para, em um espaço curto de tempo, conseguir fazer uma contramedida desses ataques cibernéticos. Então, um contra-ataque, ele depende, sim, de uma expertise que tenha uma maturidade de preparação, uma maturidade para que as pessoas, por exemplo, consigam mudar algo que esteja atacando um submarino em determinada situação. Por quê? Poxa, mas está um pouco distante da costa, tal, mas eu tenho um ataque que pode ser feito. Eu preciso ter algo que ou interrompa ou que me permita ter aquela informação antecipada, que eu busque aquele dado antecipadamente para que eu faça em contra-ataque. Aviões que estejam chegando, um radar que precise ser observado e que não seja interrompido. Então, tudo isso é possível ser feito? Sim, é bastante possível ser feito, mas eu dependo de uma maturidade da equipe, eu dependo de uma maturidade do investimento que tenha sido feito e dependo, sim, é claro, da expertise de quem vai conseguir promover essa contramedida, conseguir promover esse contra-ataque. Leonardo, quando a gente olha para os atores dentro desse jogo, que a gente sempre vai usando essa comparação, porque realmente o movimento é muito parecido ali com peças se movendo no tabuleiro. A gente, desde o comecinho, antes mesmo dessa invasão, a gente citava do poderio que existe dentro da China, onde Vladimir Putin tem uma espécie de
aliado, mas que tem se mostrado um pouco ali reticente em relação à possibilidade de entrar em um combate, mas disse que as agressões sofridas e as sanções também são consideradas injustas. E quando a gente fala dessa possibilidade de uma união, a gente pensa automaticamente nesse poderio bélico. Em relação a esse tipo de ataque, a China também tem alguma tradição nessa possibilidade que geraria um reforço ainda para o governo russo, ou pelo menos nada divulgado, continua sendo ainda um mistério, pelo menos voltado para essa tecnologia? Mesmo que não haja uma divulgação, nós já temos conhecimento de que ataques cibernéticos, eles não acontecem de um único ponto. Hoje, quando você tem alguém, e aí a gente vai reduzir bastante, né, o nível desse nosso diálogo, quando nós temos alguém que invade o nosso computador, muitos já devem ter ouvido o seguinte: puxa, o computador ele não foi invadido da casa do meu vizinho, do estado do lado, do país do lado. Houve uma triangulação, o dado ele veio de uma outra área, veio da Europa, ele veio da África e alguém conseguiu ingressar no meu computador. Eu faço essa comparação para que nós percebamos que é bastante possível que esses ataques, eles possam vir de pontos distintos. O ataque, ele não precisa vir de apenas um local. O ataque, ele não precisa vir apenas de um agressor cibernético. Quanto mais agressores cibernéticos eu tenho, quanto maior for a dificuldade daquela pessoa que sofre a agressão, daquela vítima desse poderio militar digital, de encontrar a origem daquele ataque, mais complicado fica para que ele possa trazer essa blindagem, para que ele possa trazer essa contramedida. Então, é sim comum e é sim possível que China e até outros países que sejam simpáticos aos resultados que essa guerra pode trazer, sejam ali um berço para que esses ataques cibernéticos possam acontecer. Então, nós sabemos que o resultado de uma guerra, ele não é benéfico exclusivamente para a Rússia, economicamente, politicamente falando. E esse modelo, esse pensamento, essa estratégia, como você bem disse, né? Essas diversas peças do tabuleiro, elas podem sim ter sido contactadas anteriormente para que um ataque não aconteça de um ponto só. Leonardo, eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade. A gente tem falado, a partir do momento que as invasões elas começaram, a importância que tem falar sobre isso, para que as pessoas saibam dessa possibilidade. Claro que todos os líderes, não só envolvidos na OTAN, mas também das nações que compartilham desse mesmo movimento, continuam ali com os olhos bem abertos em relação a isso. Muito obrigado por trazer esse cenário para nós.